E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Boa, se cuidando, hein? Ó, já estamos na sexta-feira já, dia 5 de junho. Começamos mais um mês com esse nosso tipo de aula gravada. Para mim, funcionando muito bem. Espero que para você também. Já conversamos, gostaria que você estivesse acompanhando um pouco melhor essas aulas, mas eu acho que mesmo assim está indo muito bem, porque você pode ficar assistindo. A aula gravada é para isso. Você pode assistir na hora que você quiser. Eu sei que tem aluno que está assistindo na hora da aula mesmo. Isso seria o ideal. Minha aula, tá a aula marcada. Você vai lá e assiste a aula gravada. Isso seria o melhor. Mas nem sempre dá, eu sei. Nós estamos vivendo uma situação diferente. Nem sempre dá para seguir desse jeito. Então você assiste a hora que você puder. O importante é assistir. Não deixe essas aulas acumular, por favor. Por que que é importante? Primeiro, você vai gravando aos pouquinhos o conteúdo que eu preciso. Segundo, quando nós nos encontramos para discutir esses assuntos, você assistiu a aula, você tem que discutir comigo. Senão você aparece lá na aula, como você não sabe o que eu falei, você fica lá só me vendo, não consegue fazer o exercício, porque não vê o conteúdo, ou vai ver na hora. Então, ó, de verdade, tá? Assiste às aulas, tenta assistir no dia da aula, tenta assistir pelo menos no final de semana daquela semana que teve a aula. Não deixa acumular, não. Eu fico de olho, porque eu fico vendo as visualizações e eu sei que tem gente que não está assistindo. Então, ó, pegando no pé, hein? Assiste que é para dar certo. Eu não estou fazendo minha parte, você tem que fazer a sua também. Lembrando, hein? Já vimos a introdução aos cordados. Eu mandei uma atividade para encerrar os invertebrados, os não cordados, de equinoderme e molusco. Quem não fez ainda, corre lá no Acadesc, que eu mandei ontem. Você tem que fazer, responder no seu caderno, tirar uma foto e me enviar. Fácil assim, você vai enviar no meu WhatsApp, não tem como errar. Você vai pegar, responder no seu caderno, coloca seu nome. Se você não colocar o nome, eu não vou te dar nota. Coloca o nome, tira uma foto, manda para mim. Ah, eu não faço parte, eu não tenho, você. Meu número tá lá. Não tem desculpa dessa vez. Faz a atividade, tira a foto, manda no meu WhatsApp. Não esquece o nome. Mandei ontem essa atividade, hein? Se você não viu ainda, vai lá no Acadesc que está lá. Chega de dar bronca. Brincadeira. Vamos começar a falar agora. Já passamos pela introdução aos cordados, agora vamos entrar no grupo mesmo. O primeiro, ou na evolução dos vertebrados, os peixes. São 5 grupos. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O peixe é a transição, é o início da evolução dos vertebrados. Então o que eu vou pedir para você fazer? Pegar o nosso livro, colocar ele na página 583, que é o início, vertebrados e ambientes aquáticos. Você vai ler o livro, você fala, mas assim, mas você já faz a tabela. Essa tabela é um resumo, assim como eu fiz de todos os outros grupos. É um resumo. Você tem que dar uma lidinha. O capítulo é pequeno, ó. Acabou, ó. Acabou, tá? Então, ó, leia o capítulo e preste atenção na aula do resumo. Assiste a aula, lê o livro, assiste a aula. Faz do jeito que você achar melhor, mas faz isso. Então, olha ali, ó. Começa com os agnatos. Eu vou ler esse pedacinho para você, porque eu nem fiz resumo dele. Não que ele não seja importante. É que é tão pequenininho que não tinha porquê eu fazer você copiar uma lousa só para isso. Acompanha comigo que eu vou ler. Os agnatos ou ciclóstomos incluem as lampreias. Olha o bichinho aqui, ó. Ele é bem estranho, tá? Peixes bruxa. As lampreias parasitam peixes e outros vertebrados. Alguns sistemas de classificação consideram os agnatos como os peixes. Outros incluem outro grupo, fica o grupo dos agnatos. Você já vai entender por quê. Você fala, mas ele não é peixe? Tem gente que classifica como peixe, tem gente que não. O corpo é cilíndrico, tem nadadeiras ímpares em sua porção mediana, então do corpo, da metade do corpo para trás. Fendas branquiais não são cobertas por opérculo, dá para ver aqui, ó. Esses buraquinhos do ladinho do peixe são as fendas branquiais, por onde passa a água para ele fazer a troca gasosa que vai oxigenar o sangue dele. Não tem a placa que recobre e protege as brâquias como os peixes ossos. Não possui mandíbula, essa é a principal característica. Ele não tem mandíbula para mastigar alguma coisa.
A boquinha dele é essa ventosa. Tá vendo? É aí que entra num grupo que não pode... Alguns cientistas não classificam ele como peixes. Apesar dele ter características que lembram os peixes, que podem entrar no grupo dos peixes, não ter mandíbula pode tirar ele do grupo. Mas ele está classificado no nosso livro próximo no mesmo grupo dos peixes. O sistema cardiovascular é fechado e a respiração é branquial. Isso é igual aos peixes. A notocorda, essa é importante, dos agnatos perdura a vida toda. Ela não chega a se transformar na coluna. Junto a vértebras rudimentares. Lembra que uma passagem era notocorda, pode ficar notocorda sempre, como aqueles primeiros que nós vimos, ou ela pode se transformar na coluna vertebral. Esse caso fica uma notocorda com vértebras rudimentares. Então fica uma transição. Um crânio cartilaginoso envolve o encéfalo. Já tem encéfalo e um crânio de cartilagem. Na reprodução, a fecundação é externa. Eles são dioicos, sexos separados, com desenvolvimento indireto. Forma uma larvinha que vai formar um novo peixinho. Novo agnato, né? Não vou falar peixe também porque pode classificar errado. Um agnato. Tudo bem? Aí sim, qualquer dúvida já sabe. Quando a gente se encontra, você pergunta, ou se tem uma dúvida rápida, vai no WhatsApp, ou o mesmo WhatsApp que nós vamos usar para as atividades. Vai no WhatsApp e conversa comigo lá. Eu gostaria que mais gente entrasse nesse nosso grupo. No primeiro momento eu ficava falando assim, precisa participar, entra quem quer. Agora não, agora eu gostaria que vocês se avisassem para mais gente entrar nesse grupo, principalmente pelas atividades que eu vou mandar. Eu não vou mandar muitas não, mas é mais rápido, a atividade vai e já volta pelo WhatsApp. Converse com os colegas. Os peixes. Antes de eu falar pela tabela, que eu acho que é mais legal, eu quero só que você olhe as imagens. Existem dois grupos de peixes. Os peixes cartilaginosos, com esqueleto de cartilagem, e os peixes ósseos, com esqueleto ósseo. Um exemplo de cartilaginoso, a arraia, o tubarão. Aqui eu tenho parece um mélio, um peixe ósseo. Essa estrutura é o tiflossole, que fica dentro do intestino dos cartilaginosos, eu já vou explicar. Aqui vai estar falando do sistema circulatório dele, o coração do peixinho. E depois aqui no final vai falar da parte da reprodução. Por favor, leia. E mais do que isso, tente resolver esses exercícios. São só 5 exercícios. Você não vai morrer de fazer isso. Na outra aula já é anfíbio. Tá bom? Tenta fazer. Vamos para a tabela. Sabe que eu vou mandar essa foto para você. Você sabe. Então, se você não estiver conseguindo enxergar direito, não tem problema que na hora da foto você consegue. Segue o mesmo padrão das tabelas que nós já fizemos. Pele e esqueleto. Peixes. Epiderme pluristratificada, várias camadas, com glândulas mucíparas, produz um muco. Se você já pegou um peixinho, quem já foi pescar, pega o peixe, na hora que vai pegar ele é meio escorregadio. Esse muco é de propósito. Uma das funções é ajudar ele a se deslocar na água. Então ele fica com esse muco, é uma proteção e ajuda no deslocamento. Escamas placoides nos cartilaginosos, pensa no tubarão. Pensou no cartilaginoso, pensa no tubarão. Escamas placoides. Você fala, tubarão não tem escama? Tem sim, são escamas bem pequenininhas. Se um dia você tiver a oportunidade de passar a mão num tubarão, olhando, ele parece lisinho, parece de borracha. Mas se você passar a mão nele, ele é áspero. Ele tem escamas bem pequenininhas em placas, que ajuda muito ele a nadar. Escamas dérmicas nos ósseos. Peixe ósseo, pense em qualquer outro tipo de peixe que não seja o cartilaginoso. Dá para até ver bem a escama dele. Ainda tem aquelas escamas que parece que uma está encaixada na outra. Um exemplo, assim, só para você pensar, como se fossem as telhas de um telhado, assim, ó. As escamas encaixadinhas fazem uma proteção no corpo todo e ajuda na hidrodinâmica. Cromatóforos. Alguns deles, principalmente os ossos, passam a ter. Os cartilaginosos também tem. Esse aqui da nossa imagem dá para ver bem. Ó. Na pele tem células com cores diferentes. Os cromatóforos. Peixes ósseos têm bastante. Essas manchas no corpo são os cromatóforos. Ajuda no dimorfismo sexual, na atração de fêmea, em camuflagem. Tem vários fatores para ter essa cor no corpo. Sistema digestório. Agora sim, pensa bem nesses dois animais. Boca ventral nos cartilaginosos, pensa no tubarão. O tubarão tem a boquinha para baixo. Se você estiver pensando no tubarão,
a boquinha dele está para baixo. Está pensando no tubarão? Anterior para frente nos peixes ósseos. Pensa qualquer peixinho ósseo. Pensa nesses peixinhos de aquário, a boquinha dele é para frente. No cartilaginoso, a boquinha dele é para baixo. Faringe com fendas branquiais. Nos cartilaginosos dá até para ver bem as fendas, elas ficam abertas. Nos ósseos tem uma proteção em cima que é o opérculo, mas tem as fendas branquiais vindas da faringe. E o tiflossole, que é aquilo que eu mostrei para você aqui, que aparece no intestino dos cartilaginosos, parece que tem uma espiral dentro do intestino. Isso é para fazer com que o alimento passe um pouco mais devagar. Qual é a vantagem? Passa mais devagar, absorve mais os nutrientes. Sistema respiratório. Respiração branquial, eles estão na água. 5 pares de brânquias em câmaras independentes nos cartilaginosos. Dá até para ver as fendas. 4 pares de brânquias em câmara única, coberta pelo opérculo. No peixe ósseo, deixa eu soltar um pouquinho a vara. Ele tem aquele negocinho do lado, que é o opérculo. Quando ele mexe a boca, ele também mexe o opérculo fica abrindo. A água entra pela boca, passa pela brânquia e sai pelo opérculo. Então ele fica abrindo o opérculo. A brânquia está protegida pelo opérculo. Está pensando no peixe ou fico só eu fazendo esses negócios idiota aqui? Pensa no peixe. Importante, peixe ósseo tem bexiga natatória. O cartilaginoso não tem. A gente já falou bastante isso. Tem uma estrutura mais próxima ao dorso, mas por dentro do peixe. Que é uma região que tem glândulas que liberam gás. E esse gás ajuda principalmente no equilíbrio hidrostático. Um peixe que tem bexiga natatória pode parar na água, assim, ó, ficar parado. Um peixe que não tem, ele começa a afundar. Então ele tem que nadar para subir. Agora, o que tem bexiga natatória, uma das funções é esse equilíbrio na água. Sistema circulatório. Importante esse. No livro tem, é bem fácil. Ele tem um coração com um átrio e um ventrículo. Ele bombeia o sangue sempre no mesmo sentido, não tem mistura de sangue venoso com arterial. No nosso livro está mostrando direitinho. Imagina assim, ó, o sangue chega no átrio, bombeia, passa para o ventrículo, bombeia, leva até as brânquias, pega o oxigênio nas brânquias, leva para todo o corpo, deixa o oxigênio lá, pega o gás carbônico, volta para o coração, bombeia, passa pela brânquia, leva para todo o corpo, troca, passa pelo coração. Circulação simples e completa. Vai passando, sempre volta, oxigena, deixa o oxigênio, pega o gás carbônico, passa na brânquia, faz a troca gasosa. As hemácias são nucleadas. Uma informação. Sistema excretor. Eles passam a ter rins, que funcionam muito bem, formando, nos cartilaginosos, chega a formar uma bexiga urinária. Então a urina, toda a parte da alimentação, a parte que tem que ser excretada, foi absorvido, o que não serve mais vai excretar. Passa pelos rins, no cartilaginoso joga numa bexiga urinária e depois ele elimina. E nos ósseos, tem com bexiga e tem sem. Quando não tem a bexiga urinária, toda a parte de excreção passou pelo rim e já é eliminado. Eles têm um poro que é a cloaca. A cloaca tem no mesmo lugar, serve no mesmo lugar. O sistema digestório, o sistema excretor e o sistema reprodutor. Então esse poro, no livro tem, por isso que eu quero que você leia o livro. É onde vai sair a urina do peixe. Sistema nervoso, já tem um encéfalo, tá? O encéfalo já está aparecendo até antes de começar os cordados. Agora já tem um encéfalo com desenvolvimento nos peixes olfativo e óptico. Peixe sente sim um olfato de substâncias dissolvidas na água e peixe enxerga também muito bem. Tá? Não é uma visão excelente, mas já tem uma visão muito boa. Então ele tem um encéfalo com desenvolvimento maior, olfativo e óptico. 10 pares de nervos cranianos que se espalham por todo o corpo. E para encerrar, a reprodução. A fecundação é interna nos cartilaginosos. Fala, mas como ele faz isso? Principalmente o tubarão ele usa a nadadeira de trás, a nadadeira próximo à cloaca, e consegue passar o espermatozoide para dentro da fêmea pela nadadeira. Tem vários tipos, isso é um exemplo, depois por isso que eu quero que você pesquise. Mas também tem, então, nos cartilaginosos,
interna. E fecundação externa nos peixes ósseos. Como é externa? A fêmea solta o óvulo, o macho solta o espermatozoide na água e lá na água eles vão se encontrar. Bastante óvulo e bastante espermatozoide, pelo menos um vai se encontrar. Encontrou, faz a fecundação, fica o ovinho, um ovinho sem casca. Esse ovinho vai dar origem ao novo filhote. Simples assim. As fêmeas podem ser ovíparas. Aí até no nosso livro tem direitinho aqui, ó, que eu quero que você vá olhar. Está bem no finalzinho também, ó. Uma fêmea ovípara, os embriões se desenvolvem em ovos fora do organismo materno. A maioria dos peixes ósseos e alguns cartilaginosos formam um ovinho que fica fora do corpo da mãe. Existe o ovo ovivíparo. Olha lá, ovo ovivípara. Os embriões desenvolvem-se em ovos dentro da mãe. Fica um ovo dentro dela. Sem, contudo, a mãe mandar alimento para ele. Ele usa o alimento do próprio ovinho. Exemplo, a maioria dos cartilaginosos. A fêmea do tubarão, o filhote fica dentro dela, dentro de um ovinho dentro dela. Ela não alimenta esse filhotinho mais. Ele está usando a reserva do ovo, mas é uma ovo ovivípara. E também tem fêmeas vivíparas. Os embriões desenvolvem-se dentro do organismo materno, obtendo nutrientes diretamente da mãe. Aí são casos mais específicos. É o tubarão azul, o cação-martelo, a perca e o garo. Procura se você tiver curiosidade. Fácil, não é? Peixe parece complicado, mas não é não. Só pensa bem, tem dois grupos, os cartilaginosos e os ósseos. A partir daí eu tenho características mais específicas para um e para o outro. O resto, circulação, é muito parecido para os dois. Tranquilo? Qualquer dúvida já sabe. O que você tem que fazer? Olha no livro, ficou com alguma dúvida? Anota a dúvida, duas maneiras. Ou conversa comigo direto no nosso grupo, ou espera nossas aulas ao vivo para a gente conversar. Pelo grupo é mais rápido, hein? Eu sei que tem muita gente que faz isso e eu gosto disso. Eu tento responder quase que imediato. É que às vezes demora um pouquinho, mas eu tento responder quase tudo. Quem está me perguntando sabe disso. Beleza? Sexta-feira, hein? Assiste a aula e já fica na paz. Tenta fazer a lição. Depois, fim de semana. Aí você descansa. Mais pra frente eu volto e tem mais. Qualquer dúvida, pode me chamar sempre. Fica na paz e até mais.